E agora vamos à parte mais polêmica, tipo o Irã, sim. a parte mais radical. Da onde vem essa radicalização da leitura do Alcorão e disso pra tentar impor a religião em cima dos outros? Porque tudo que você me falou ainda é tudo muito agregador e tal. E teórico. Teórico. De onde vem essa leitura mais radical? Olha, nada disso vem do Alcorão. É porque as pessoas só conhecem o Alcorão no Islã, então elas acham que tudo vem do Alcorão. Mas na verdade o Alcorão ele é um livro muito restritivo no que tange a guerra, a imposição da religião, ele é muito restritivo. Por exemplo, o Alcorão fala, La ikraha fi din, que significa não há imposição com a religião. Mas de onde eles tiram do Alcorão então, isso? Vamos lá. O mundo islâmico, como eu falei pra você, hoje é um mundo ainda muito traumatizado pela era do colonialismo. E todas as sociedades traumatizadas, elas ficam fechadas, né? Elas ficam fechadas e dão vozes a certas lideranças que são extremistas. Todas as sociedades são assim, quando elas passam por um trauma muito grande. Você vê assim, pós a guerra da Coreia do Norte, quem foi que ascendeu ao poder foi a família, né, dos Kim, né? Eles têm, digamos, uma política mais fechada e uma sociedade que ela não pode ser considerada liberal, né, no sentido que a gente tem aqui no Ocidente como um todo. É uma sociedade que passou por um trauma de quase destruição, e isso aí fez com que a sociedade se moldasse dessa forma. Então você mencionou o Irã. O que é o Irã? Bem, o Irã, ele é um país que na modernidade, desde o final do século XIX até meados, né, do século XX, ele vai passar por uma série de governos ditatoriais terríveis, que era a dinastia do Shah, tanto Qajar como a dinastia Pahlavi, né? Essas dinastias, elas eram dinastias que tinham um enfoque de ocidentalização da sociedade iraniana muito forte. Então, por exemplo, quando Reza Shah, o pai do Shah Reza Pahlavi, ele ascendeu ao poder, ele cria uma lei chamada Kashf al-Hijab. O que é o Kashf al-Hijab? É proibido usar véu aqui no país. Proibido, é crime. Se você for uma muçulmana usando véu, você não pode. Então, assim, a religiosidade da imensa maioria da população passa a ser perseguida e proibida. Você tem um trauma 1. Aí você vai falar, tá, mas por que isso é um trauma? Cara, a gente vive numa sociedade tão liberal que é difícil falar pra você o quanto isso é traumático. Mas vamos supor, tem uma peça na sua roupa, na sua vida, que você é acostumado a usar a todo momento. Sua mãe usava, sua avó usava, sua tia usava, e se for pegar 80 gerações da sua família, ela usava. É camisa, certo? Certo. Tem um poder colonial no mundo onde a moda é não usar camisa. Todo mundo vai sair com barriga de fora. Certo? Certo. Eu chego aqui no Brasil e falo, a partir de amanhã vai todo mundo andar com barriga de fora. Você tá entendendo? É. Isso vai criar um trauma. Claro. Você vai andar na rua com a polícia que vai tirar a roupa da mulher. Você não pode andar com camisa aqui, tira aqui. Eu tenho que criar esse exemplo para as pessoas entenderem o quanto isso é traumático numa sociedade. Você chegar assim, impor. Vamos supor que a brasileira amanhã, toda brasileira tivesse que usar véu. Pô? Todas elas. Todas as mulheres brasileiras. A partir de hoje, dessa forma traumática. Não é porque você teve um processo de 100 anos de adoção de uma nova religião. Não. É amanhã. Eu sou o rei, o ditador aqui, você não pode mais usar isso aí. Então isso criou um trauma feminino. Aí você tem um trauma econômico, que era uma família que governava um país e todos os recursos financeiros daquele país ia para a Inglaterra e para os Estados Unidos com concessões imensas de exploração de petróleo. E aquele país vivia na fome, na miséria, assim. É porque é tão difícil falar das pessoas aqui o que é miséria. Aqui em São Paulo tem pobreza, mas assim, nada se compara a certas regiões do mundo. Sabe? Eu venho de uma cidade onde nos anos 80, 70, lá no Recife, Pernambuco, tinha casos de canibalismo. Ô, louco. Tem notícias da época, que o pessoal comia cadáver às vezes, porque não tinham o que comer, né? Então, assim, isso é Brasil. O Irã, antes, ele vivia uma miséria muito extrema. O analfabetismo era imperante na sociedade. Então você tinha uma ditadura, você tinha uma polícia ditatorial muito forte, que era a SAVAK, que prendia pessoas que não se adaptavam àquilo ali. E não é que perseguia só pessoas religiosas. Perseguia comunistas, perseguia pessoas que eram de matrizes políticas diferentes. Ou seja, você tem um estado policial terrível. Mas o Shah aparece na revista Times como um cara muito rico, muito prestigiado. Ele fez a festa dos 2000 anos do Império Persa, onde ele chamou a Rainha Vitória, a Rainha Elizabeth, toda aquela pompa de artistas hollywoodianos, todo mundo muito bem vestido. Cara, o cara pegou todos os cozinheiros mais caros da França e trouxe pra lá. Ou seja, o Irã vivia duas sociedades, uma morrendo de fome e miséria, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso a nada, e uma família real que, assim, eu até hoje nunca vi um rei que esbanjasse tanto que nem naquela época, pro contexto da época, o rei do Irã, cara. O Shah Reza Pahlavi, ele era, assim, o cara do esbanjamento. Tipo assim, ó, vocês estão passando fome? Ó, aqui, o comam brioches, que o pessoal fala da Maria Antonieta, na verdade é dele. Então assim, ó, vocês estão passando fome, eu tô vivendo aqui na bonança, né? Então assim, primeiro, ele vai passar por um golpe de um líder que era secular, que era o Mohamed Mossadegh, que vai falar, olha, você vai sair daqui, você vai embora do país, e
toda a riqueza do Irã vai ser nacionalizada. O petróleo não vai mais para a Inglaterra, a gente vai pegar os interesses nacionais e vai colocar no poder. Aí os Estados Unidos fala, não, ó, você tá louco? Foram e deram um golpe na revolução contra a Mossadegh, a Operação Ajax. E aí o quê? Você tem mais um trauma. A sociedade iraniana entra em convulsão, de novo. Porque finalmente a gente tem um líder que vai tirar da gente da mão do Shah, né, que perseguia a religiosidade, perseguia a liberdade política, perseguia a liberdade religiosa. E assim, a pessoa fala, mas religião não é importante pra você, às vezes, que tá aqui no Brasil. Mas no resto do mundo é o que molda a visão das pessoas de ver o universo, né? Então, assim, aí o Mohammad Mossadegh, ele é tirado pelos Estados Unidos do poder, o Reza Shah, aliás, o Shah Reza, né, que é o filho do Reza Shah, ele volta pro Irã e estabelece uma ditadura de novo. Só que os Estados Unidos, cara, eles são, assim, é muito interessante estudar a história americana, porque como que eles fizeram para derrubar o Mossadegh? Eles pegaram líderes, os ayatollahs, que eram perseguidos pelo Shah, e começaram a financiá-los para levantar religiosidade contra o Mossadegh, porque falaram que ele era ateu, que ele era infiel, que ele era isso, que ele era aquilo. Ou seja, os Estados Unidos começou a entupir lideranças religiosas dentro do Irã com dinheiro para derrubar o governo secular. Isso vai ser a semente da página 2, entendeu? Então, assim, você já tinha uma sociedade onde a revolução estava associada à religião. Mas enquanto era para derrubar o regime que os Estados Unidos não gostavam, a Inglaterra não gostava, beleza, então tá tudo bem. Aí eles colocaram o Shah de novo, né? O Shah, ele volta do exílio pior do que ele estava antes. Então, assim, ele mesmo. Então, assim, ele estabelece um regime onde, sabe, o Irã, na época, era campeão em cirurgia plástica. Ô, louco. Porque as mulheres, elas queriam ficar parecidas com as mulheres americanas. Então tirava, porque as mulheres persas têm aquele nariz meio adunco aqui. Então era o campeão do mundo de cirurgias plásticas. Aí você tem aquelas fotos de Teherã dos anos 70, antes da Revolução, de mulher de mini short, de biquíni, aquela coisa. Mas assim, aquilo era a corte, a capital, o redor do Shah. O resto do país era extremamente atrasado. Era muito pobre, muito miserável. E o governo não fazia nada. E aí o que acontece? Estoura uma revolução contra o Shah, uma revolução que originalmente não era de caráter religioso, né? Ela liderada por várias facções da sociedade que queriam um Irã mais liberal. Só que assim, surge no meio daquilo tudo a liderança do Ayatollah Khomeini, né? A liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini, e ele meio que angaria todas aquelas massas rebeldes. Por quê? Ele era uma figura religiosa num país religioso. Entendeu? Então aqui no Brasil, por exemplo, os protestos de 2013 começaram por quê? Por causa de passagem de ônibus. Mas assim, se a gente for pegar a história dos protestos de lá pra cá, hoje em dia os protestos hoje são o quê? Cheio de simbologia religiosa, evangélica e tal. Por quê? Porque a população é religiosa, isso é importante pra população. Então, o Ayatollah Khomeini, ele vai e estabelece aquilo ali. Só que muitas pessoas falam que ele estabelece um estado medieval. Não. O Ayatollah Khomeini, ele estabelece uma coisa que não existia até então. Uma república islâmica baseada na sua própria interpretação religiosa, que é conhecido hoje como o Khomeinismo. Então, ele estabelece o que é conhecido como o Wilayat al-Faqih, que é o governo, o regime do jurista islâmico do xiismo duodecimano, de acordo com a interpretação do próprio Ayatollah Khomeini. Então ele angaria toda aquela rebelião popular em nome de uma forma nova de organizar a sociedade, que vai romper com muitas das coisas que o povo do Irã queria, mas as elites urbanas. Pro povo do interior, cara, o quê? Você vai ser um governo religioso que vai estabelecer aqui os princípios de fé religiosa? Maravilha! É o que a gente sempre quis, entendeu? Porque uma coisa é a visão sobre sociedade de um cara do interior e um cara da capital. Isso até existe no Brasil, né? Então, assim, ele vai fazer essa revolução, ele vai fazer essa reconfiguração do Irã e vai estabelecer um regime baseado na interpretação dele da religião islâmica. Na interpretação dele. E a interpretação religiosa dele, cara, tem muitas coisas que são bem complicadas do ponto de vista islâmico. Por exemplo, no Irã, a gente vai voltar pra esse exemplo, tá? A homossexualidade é crime, certo? Certo. Mas ser travesti, não. Ué? Não é. Porque o Ayatollah Khomeini tinha a interpretação de que às vezes as almas, quando vão encarnar nos corpos, tem trocas, e às vezes tem uma alma de mulher que entra no corpo de homem, uma alma de homem que entra no corpo de mulher, e aí você pode, não pode ser gay, porque ser gay é crime, mas você pode ser transexual. E o Irã tem inclusive um programa estatal para que você faça cirurgias de mudança de gênero de graça. Nossa. Você tá entendendo? Então assim, o Irã é muito extremista de um ponto de vista, e totalmente sui generis e oposto. Fica até paradoxal. Exato, né? É muito paradoxal. Então, assim, é uma sociedade de extremos. É uma sociedade de extremos. Que é estabelecida dentro dos princípios de uma revolução religiosa baseada na visão de um líder. Então o pessoal fala, ele faz a imposição da Sharia. Que Sharia? Sharia é o... Exato, mas existe um livro chamado Sharia? Sharia, parágrafo
4, Sharia é parágrafo 5. Não existe. O que é Sharia? Sharia é um conceito islâmico de leis e regras e costumes baseadas na religião com muitas escolas diferentes. Então o que o Ayatollah Khomeini vai estabelecer no Irã é a sua interpretação do que é a religião islâmica. E isso vai ter muitas falhas, e isso vai ter os próprios, digamos, contextos da sua mentalidade. E esse processo vai acontecer em diversos países que se libertaram do colonialismo. Entendeu? Porque essas sociedades traumatizadas, elas geram a líderes que buscam não só a libertação, mas uma identidade. Então, por exemplo, eu no Irã sou o quê? Eu sou um muçulmano sunita, né? Não sou xiita, não sigo o que a religiosidade majoritária da sociedade iraniana segue. Não sou khomeinista e muito menos vejo como positivo certas mudanças que o Ayatollah Khomeini fez, até da própria religiosidade, para implementar aquilo ali no Irã. Só que muito do que se fala sobre o Irã, cara, é simplesmente mentira. A pessoa fala, no Irã não tem, todo mundo só tem que ser muçulmano. Não, no Irã tá cheio de igreja, tem cristão pra caramba, inclusive... Tem a polícia exato, exato. Aí vamos entrar nessa parte. Dentro da sociedade iraniana, você tem cadeiras obrigatórias para minorias religiosas serem representadas no parlamento. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Você só consegue cadeiras para minoria religiosa se você for eleito e tiver maioria. Mas se você for de uma minoria perseguida e você quiser criar lei de proteção, como é que você faz? Dá teus pulos. No Irã, tem cadeira obrigatória para zoroastrista, né, que é aquele pessoal que ainda é do profeta Zoroastro, para judeus, inclusive, dentro do Irã, você tem um parlamentar judeu obrigatório que tem que estar lá, e ele é obrigatório que tenha um representante judeu dentro do Irã, para a comunidade judaica. Você tem das igrejas diferentes, né, católica, armênia, dos caldeus, enfim, várias igrejas diferentes que tem lá, eles precisam estar no parlamento e ter uma atuação dentro daquele governo. Isso é o Irã de um ponto de vista. Mas, uma vez, voltando para o início da história, o que a gente teve na época do Shah Reza Pahlavi? A proibição do uso do véu. O que a gente vai ter no outro extremo com o Ayatollah? Não, agora o véu é obrigatório. E é só o Irã e o Afeganistão do Talibã que tem essa lei. O resto do mundo islâmico, nenhum país obriga o véu. A Arábia Saudita não obriga o véu. Os Emirados, você vai lá, você não é obrigado a usar o véu. Você foi na Turquia, você viu um monte de mulher sem véu. Você vai pra Albânia, você vai pra Bósnia, você vai pro Marrocos, você vai pro Egito. É totalmente liberado. Por quê? Nunca houve na história islâmica um Estado que criasse uma política estatal para o banimento do véu. Então só se faz, na mentalidade de uma sociedade libertada de um secularismo extremo, a imposição de uma norma religiosa, se antes você tinha um total oposto. Então esses traumas políticos, eles criam esses movimentos. Porque a gente tem que entender que é o seguinte, não foi só o Irã que teve leis que proibiam o uso do véu. O mundo islâmico inteiro, dentro daquele contexto do século XX, era ou governado pela União Soviética, que tinha a lei do Hujum, que proibia também o uso do véu, ou era governado pela França e Inglaterra, por potências coloniais, ou a Holanda na Indonésia, que também perseguiu o uso do véu. Então, assim, o mundo islâmico inteiro, basicamente, a mulher só podia usar véu se morasse no fundo do coisa. Aí você fala, tá, mas ela tá livre. Cara, não. Ela não tá livre. Ela tá sendo perseguida no que é importante pra ela, que é a religiosidade. Então, assim, o Ocidente precisa parar de enxergar a mulher muçulmana como uma criança. Ela não tem vontade, ela só usa o véu porque o homem manda, porque a cultura manda, porque a sociedade manda. Cara, por que isso é verdade? Se assim, após todas as revoluções anti-véu, coloniais, soviéticas, que existiram ao longo da história islâmica como um todo, por que após esses governos acabarem, as mulheres voltaram em massa a usar o véu, inclusive contra diversos regimes que continuam proibindo o véu até hoje? Hoje no mundo, Vilela, tem mais países que perseguem mulheres por usar o véu do que países que obrigam as mulheres a usar o véu. Por exemplo, em quais países o véu é obrigatório? O Afeganistão, que é governado pelo Talibã, depois de guerras. E o Irã. Fora isso, quais países que proíbem o uso de véu, parcial ou totalmente? Os países da Ásia Central, Tajiquistão, Uzbequistão, na Tunísia, você tem leis contra o uso do véu. Na Turquia, até recentemente, você tinha leis contra o uso do véu. Na Argélia, até os anos 60, você tinha leis contra o uso do véu. Você tem as mulheres muçulmanas na Europa, na França, se a mulher muçulmana quiser estudar, quiser ir pra universidade pública, uma escola pública, ela tem que tirar o véu pra poder ir. E a religiosidade da mulher, como é que fica? Estamos libertando você do quê? Vamos pegar uma coisa que é importante pra você que é cristão. Sei lá, andar com crucifixo. Ou ter uma imagem de santo na sua casa. Já que hoje no Ocidente não tem nenhuma, digamos, externalidade da religião. Só internalidade. Porque a religião meio que virou isso. Uma coisa só interna. Se eu falar que, assim, eu vou agredir tua religiosidade dessa forma, como é que você vai ficar? Você não vai se sentir libertado disso aí. Entendeu? É um ataque à coisa que faz parte da forma como você vê o mundo. Imagina se eu chegar pra você e falar, olha, esse símbolo que você tem aí é pecaminoso. Eu não quero que você use mais. Você tá entendendo? Então, assim, a mulher muçulmana hoje, e ao longo do século XX, ela foi muito mais perseguida pelo direito de usar o véu do que